A paz do Senhor Jesus nessa manhã, meus irmãos. A palavra de Deus, ela fala conosco todos os dias, na despertação, para que nós não fiquemos incomodados e andamos atentos, porque hoje em dia, muitos falsos profetas têm se feito no nosso meio e Jesus tem nos despertado. Deus dos tempos passados, Jesus tem falado, assim como há muitos falsos profetas no nosso meio, haverá no meio de vós. Então, nessa manhã, o Senhor Jesus, ele está falando com os pastores, com os falsos pastores, que há muito, tem se multiplicado na terra, irmão. Todo mundo quer apacentar o rebanho de Deus de qualquer maneira, mas você não vê ninguém pregando a verdade, não vê ninguém falando a sã doutrina. Estão apacentando a si próprio, como a palavra de Deus fala. Os pastores hoje não apacentam as ovelhas que apacentam eles, comendo a lã, a gordura das ovelhas. A lã, a gordura das ovelhas são os dízimos, são as ofertas, que até porque que Jesus nunca pediu dízimo, Jesus nunca pediu oferta. Se você ver lá, ele pregava o evangelho. Eu não sei o que tem uns pastores hoje em dia que ele se julga melhor do que Jesus. Ele diz que a obra de Deus precisa, que não sei o que, mas ele não sabe de uma coisa, porque Deus, ele conhece a necessidade da obra dele. Ele pode tocar nas pessoas, empresário, para enviar dinheiro. Ele envia até o anjo para levar a condição para a igreja, como ele enviou o anjo para alimentar Eli ali na beira daquele ribeiro, irmão. Isso é falta de fé. Eles pregam a fé, mas ele mesmo não crê, não tem fé. A palavra de Deus hoje nessa manhã está falando com os falsos pastores, E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza dizendo os pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que apacenta a si mesmo, e não vem os pastores apacentar as ovelhas. Come a gordura, vós veste da lã, matai a cevada, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleceis, as doentes não curai, as quebradas não ligaste, desgarrada não tomaste a trazê-la. Pedi a perdida não buscai, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalha por não haver pastor, tornando-se pastor para toda a fera do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarrada por todos os montes, por todos os outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhada por toda a face da terra, sem haver quem pergunta-se por ela, nem quem os busca, porquanto os pastores ouve a palavra do Senhor. Fará a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, é que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir aos pastos, de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuras as minhas ovelhas, antes apacentando a si mesmo, deixando-as apacentar as minhas ovelhas. Por isso, os pastores ouvem a palavra do Senhor. Irmão, quantos pastores hoje, nos dias de hoje, Deus está falando com os pastores. Não está falando com membro, não está falando com está falando com os pastores. Muitos pastores hoje em dia, irmão, estão se enriquecendo dentro da igreja, colhendo as ofertas, o dízimo, mas não apacenta as ovelhas de Deus, não prega a sã doutrina, não cura as doentes, não vai atrás da desgarrada. Ao contrário, ele envia a ovelha para buscar a ovelha, para ele escarnecer, para comer a lã e a gordura das ovelhas. Ele procura as ovelhas que está gordinha, que tem a lã bonita. O que é estar gordinha? Procura aquelas pessoas que têm condição financeira, para ele escarnecer da pessoa. Irmão, hoje é as ovelhas que apacentam o pastor. Como eu sempre falo no vídeo, não é o pastor que apacenta as ovelhas. Então o próprio Deus está falando aqui
que ele é contra esses falsos pastores. Há muitos falsos pastores nos dias de hoje, irmão, se levantando no meio de nós, pregando o evangelho fraudulentamente. O que eu não consigo entender e não vou entender nunca é que as ovelhas andam com a Bíblia na mão e ele distorce a palavra, ela lê junto com ele e não percebe que ele está distorcendo a palavra, ainda fica alegre, sendo apacentado com rigor, com dureza, como a palavra de Deus aqui está falando. Quantos pastores hoje em dia, irmão, eu não tenho nada contra os pastores, eu sou contra as maus atitudes, a mal apacentação deles, que eles não fazem como Deus quer. Quantos pastores hoje têm enriquecido, têm substentado, têm comprado jatinho, têm comprado avião, fazenda. Irmão, isso, Jesus nunca pediu dízimo, nunca pediu oferta. Sabe por quê? Porque o dízimo está em Malaquias 3,10. Jesus, quando veio, ele fez a ovelha, o sacrifício. Então o dízimo foi abolido. O dízimo era para manter os levitas na casa de Deus no passado. Dava-se em ovelha, dava-se em boi, em pombo, para expiação do pecado daqueles que não tinham condição. Mas vindo Jesus, fez o sacrifício no Calvário, que ele é ovelha, foi rasgado o véu do Velho Testamento, se rompeu. Nós estamos no tempo da graça. Nós vivemos com a oferta alçada. Jesus botava o cofre lá, dava segundo o seu coração. Ele não obriga ninguém a dar dízimo, não. E muitos pastores dizem que quando você não dá o dízimo, que você está roubando a Deus. Não, quem rouba a Deus é ele. Por que é ele? Porque ele pede o dízimo, você dá o dízimo, ele ora, apresenta a Deus. O dízimo não é dele nem seu. Aí o dízimo é para ajudar a nação. O que ele faz? Ele compra carro, compra casa para a família dele, gasta o dinheiro, compra fazenda, igual ele. Então ele que roubou a Deus é a nação, porque era para ajudar a nação e ele não ajudou. Então ele joga essa palavra em cima de você. Ele comete o erro e bota em cima de você. Irmão, hoje nós estamos no tempo da graça. Se algum pastor, que alguns falsos pastores que é metido a doutorado, me mostrar dentro da Bíblia onde Jesus pediu dízimo, onde Jesus pediu oferta, e que os discípulos de Jesus tinham carteirinha de dizimista, eu vou passar vergonha, irmão. Mas até lá, irmão, nunca vou passar vergonha, porque Jesus, ele não andou aqui na terra preocupado com riqueza, não. Ele sendo o rei do rei, ele andou humilde. Ele não andou na riqueza, ele andou no espírito. Esses pastores, irmão, esses falsos pastores, estão andando na carne, não no espírito, porque quem anda no espírito não pede dinheiro. Porque o Espírito de Deus não precisa de dinheiro. Aquele que anda no Espírito não precisa de dinheiro, ele precisa ser santificado, ele precisa andar em santificação, a qual não verá Deus. Esses pastores mercenários que ficam pedindo dinheiro aí, irmão, são tudo mercenário. São doutorado formado para escarnecer dos irmãos. São pessoas que, lá do seminário já começa a comerciar, vendendo carteirinha de pastor, formando pastor, porque ele não aceita os pastores que não têm caligrafia boa, que não tem leitura. Irmão, Jesus chamou eles. É Jesus que capacita, não é o homem. O homem que não tem Jesus, o homem só faz coisa errada. Né? O homem só faz coisa errada. Mas aquele que tem Jesus, ele não é falho. Ele não é falho, só é falho aquele que não tem o Espírito Santo de Deus. Irmão, Deus está contra esses pastores. É isso que os dizimistas têm que ver. Deus está contra, ele está apacentando a si próprio, irmão. Eles não estão apacentando as ovelhas de Deus, não, as ovelhas que estão apacentando ele. Eles apacentam com rigor, com dureza, irmão. Irmão, Deus está triste com esses pastores. A própria palavra de Deus está falando que são falsos pastores. Agora, quem vai contra a palavra de Deus? Eles mesmos vão, porque eles são falsos. Eles querem tapar o erro deles, estão pegando a Bíblia para se servir de veste para eles, para tapar a nudez dele. Que isso é uma nudez diante de Deus, espiritualmente. Então, meu irmão, a Bíblia não é veste, ela é a palavra de Deus, a qual nos liberta. Muitos estão se escondendo atrás da palavra, se fazendo da Bíblia uma veste, se escondendo atrás dela, para tapar sua vergonha. Não devemos, irmão, fazer riqueza na terra, onde a traça rói e o ferrugem come.
Nós devemos juntar tesouro no céu, colocar o seu coração nas coisas do céu, porque onde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, muitos pastores hoje, irmão, estão fazendo errado. Então, Deus, nessa manhã, fala que está contra esses pastores. E os irmãos também, está dando força a ele, que os irmãos ficam apacentando eles. Tudo que ele faz, os irmãos fazem. Vocês têm que fazer a vontade de Deus, não a vontade do pastor, irmão. Lê a Bíblia mais, eu sempre falo, lê a palavra de Deus. Não espere ele se formar para ler a palavra e pregar errado para os irmãos, distorcer a palavra, tirar proveito da palavra de Deus. Tanto eles estão tirando proveito na fraqueza dos irmãos, na falta de conhecimento dos irmãos, como ele está tirando proveito da palavra de Deus. Duro para ele será no dia do juízo. Isso vai ser cobrado, isso não vai passar desapercebido diante de Deus, não, irmão. O enganador não herdará o reino do céu. Sou enganador. Irmão, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração nessa manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouve, irmão. Vocês deixam de ouvir o Espírito Santo de Deus, ficam ouvindo esses falsos pastores. Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama, irmão. Amém?